Hoje é dia de falar do camisa 10, no Aprendendo a Jogar Rugby com Martoni. Eu passo tudo com você sobre o abertura, o cérebro da equipe, o motor da equipe, o condutor da equipe, mas mais que isso, o criador da equipe, o jogador que faz a diferença coletiva e também individual. Preparado? Vem comigo! Vamos nessa então? Meu nome é Martoni, muito legal ter você aqui comigo. Antes de mais nada, você sabe, né? Assina o canal, aciona o sino. Sempre que tivermos novos vídeos, você será comunicado. E mais ainda, põe tua opinião, teu ponto de vista. Põe aí qual que você acha que é o camisa 10 mais completo atualmente e qual o maior camisa 10 que você viu jogar ou abertura em todos os tempos, tá? Então nós vamos fazer assim. Vamos dar uma repassada primeiro nas posições. Aprendendo a Jogar Rugby com Martoni. Tem os outros vídeos aqui, vou deixar inclusive aqui no card para você consultar caso você tenha alguma dúvida, até a playlist Aprendendo a Jogar Rugby com Martoni, tá bom? Então vamos lá, rapidamente. Scrum, números 1 a 8, pilar, hooker, pilar, números 1 e 3, pilares, número 2, hooker, segundas linhas, números 4 e 5, terceiras linhas, os asas, números 6 e 7, e o oitavo, camisa 8. Aí, para a linha que eu já passei quase todos, tem o Scrum Half 9, que ainda não passei, o 10 abertura que eu passo hoje, 12 e 13 os centros, tem o vídeo aí, 11 e 14 os pontas, tem o vídeo aí, e o fullback camisa 15 também tem o vídeo. Então vamos lá, dos números 1 a 8 formam os forwards, jogadores do Scrum, e dos números 9 a 15 os backs, ou jogadores de linha como são conhecidos aqui no Brasil. Beleza? Dá uma recordada, né? Agora vamos falar das atribuições do camisa 10. Bom, atribuições de distribuição de jogo. Por que o camisa 10 é importante? Porque todo jogo passa por ele. Ele recebe a bola da ligação do Scrum Half, do camisa 9, que a bola vem do Scrum, dos números 1 a 8, e chega no 9, e do 9 parte para o 10 ao 15. E o 10 é exatamente a abertura. O jogador que faz a conexão, ele decide se chuta, se joga de mão, se passa a bola, se sai driblando e tudo mais. Se devolve a bola para o Scrum, ou seja, ele é o distribuidor do jogo no campo, ele é a inteligência do campo, no campo da equipe dele, mais ainda, é o jogador fundamental para os momentos defensivos, porque ele é a primeira pressão defensiva quando a bola vem de jogo parado, lateral e Scrum, ou seja, é um jogador de muitas e múltiplas funções, ofensivas e defensivas. Para ser um bom abertura, você tem que ter esses requisitos básicos. Muita inteligência tática, conhecer profundamente o jogo, ser muito veloz nos primeiros 5, 8 metros, no arranque para pegar o passe, para fazer a defesa e tudo mais. Você é um jogador, assim como o Scrum Half, também de pressão. Você orienta a sua linha, você conduz a equipe para onde ela vai jogar, se é para o lado direito, se é para o lado esquerdo, se é jogar curto, se é jogar longa, se é jogar de passe, se é jogar de jogada curta com os forwards, enfim, é um jogador que distribui o jogo, é a inteligência tática dentro do campo. Para você ser um bom abertura, além disso, você tem que ter uma defesa muito segura, ombro duro, com tackle bem dado, porque vem pressão para cima de você, muitas vezes escapa forwards para cima do camisa 10, e a função dele pegar, não pode deixar passar. Além disso, ele cobre espaços no campo e, a princípio, a priori, faz a cobertura lá no fundo, hoje em dia com camisa 15. 10 e 15. Então você tem uma defesa formada com os 8 forwards e mais os 2 centros. Tá? Então 8 mais 2, 10 jogadores na frente. Aí você tem uma linha de 3 atrás com 11 ponta esquerda, 14 ponteiro direito. E o 9 numa segunda linha de defesa para chute curtinho, para eventual desgarrada do adversário passando nessa linha de defesa, você faz a cobertura. E no fundo você tem o 10 e o 15. Hoje em dia se usa muito a abertura jogando como fullback, fullback jogando como abertura. Querem exemplos claros? Thomas Ramos da França, o espetacular fullback, que quando o Romain Ntamack está bem e jogando, o Thomas Ramos joga de 15. Quando não, ele joga de 10. E do lado invertido da Inglaterra. Agora com o Finn Smith, o Marcus Smith foi para 15. Ele é 10. Você vê como os treinadores manejam isso de forma compacta e muito bem realizada. Por quê? Porque esses jogadores têm a capacidade de julgamento, conhecem como ninguém taticamente o seu time e o adversário, e mais ainda, tem poder de chute e contra-ataque. Além de ter uma defesa segura, porque é uma abertura. Então normalmente tem que ter uma defesa boa para ser uma boa abertura.
Aliás, o Finn Smith, atual jovem, talentosíssimo jogador da seleção inglesa, é um dos recordistas de tackle da posição, com 30 tackles no jogo, pra você ter uma ideia. Como sobra para abertura muitas vezes. Você pensa que não, né? Que ele sai com todo penteadinho, sem suar do campo, é nada. É um dos jogadores de maior combatividade ali no meio. Tanto na defesa e, obviamente, quando tem a posse de bola, organiza muito a equipe. Ao longo da história, a gente teve muita gente boa, mas muita gente boa mesmo. Eu vou citar alguns, como Cliff Morgan, de País de Gales, Phil Bennett, de País de Gales também, o próprio Barry John, de País de Gales, Nas Bota, da África do Sul, esses históricos, né? Hugo Porta, da Argentina, magnífico, para citar só alguns, tá? Passo para você também os aberturas campeões do mundo. As Copas do Mundo que começaram em 1987, todas as aberturas que foram protagonistas. Com exceção talvez de 2007 e 2011, e eu vou contar depois. Mas vamos lá, vamos para a lista dos aberturas campeões mundiais. Grant Fox, Nova Zelândia, 1987. Uma fera, chutava demais e distribuía o jogo como ninguém. 1991, Michael Laina, 1995. Deu drop goal que decidiu a Copa do Mundo. Mandela, François Pienaar, Jonah Lomu e tudo mais, né? Joel Stransky, 1999. Decidiu com o único drop goal da carreira em Copas do Mundo. Na semifinal, Stephen Larkham, da Austrália, o monstrinho. 2003, não precisa nem dispensar comentários, né? Johnny Wilson, uma das maiores feras da história do rugby de todos os tempos, e deu o título mundial para a Inglaterra com drop goal no último segundo, basicamente, da prorrogação contra a Austrália, tornando a Inglaterra campeã mundial. 2007, aí que entra. O Butch James era uma ótima abertura sul-africano, mas não era tão badalado como, por exemplo, o Forry Dupré, que era o Scrum Half que jogava do lado dele, né? Mas enfim, campeão mundial, Butch James. Em 2011, a gente teve um problema na Nova Zelândia. O Dan Carter, titular absoluto, começou a primeira fase detonando, jogando muito bem, se machucou. O seu reserva Slade entra e machuca também. Teve que ser convocado Aaron Cruden, que estava inclusive na primeira fase na arquibancada vendo os jogos. Acabou sendo convocado, entrou em ação, foi até a semifinal. Chega na semifinal para a final e machuca, tiveram que convocar o Stephen Donald, que há um mês não jogava. Ele acabou entrando na final. Por isso da dificuldade extrema da Nova Zelândia em conquistar aquela Copa do Mundo por um pontinho como contra uma aguerrida da França. Porque ele ficou sem abertura, basicamente. O Stephen Donald estava totalmente fora de forma. Mesmo assim, fez 3 pontos naquele jogo. O jogo foi 8-7, ou seja, colaborou e muito, hein? Dan Carter, 2015. Carter é considerado o maior camisa 10 ou abertura da era profissional do rugby. Aí a gente chega num que muitas vezes as pessoas não reparam. Só quem joga contra ele que sabe. Como Steve Hansen, ex-senador dos All Blacks, campeão mundial, com esse time do Dan Carter, que falava que todo o time dos Springboks era muito bom. Todo. Mas que tinha um cara lá muito diferente. Que era o André Pollard. Que era o que ele mais temia. Palavras proféticas de Stephen Hansen. O André Pollard é bicampeão mundial com os Springboks, junto com o Faf de Klerk como 9. Uma parelha que talvez seja a maior da história de Copas do Mundo. Para mim, até mais que Aaron Smith e Dan Carter, porque eles ganharam 2 Copas do Mundo, sendo aqui 2023, o André Pollard não estava tão bem, estava se recuperando de contusão, entrou no meio da campanha e tudo mais. André Pollard, o último abertura campeão do mundo. Então aí passamos todos os campeões do mundo. Agora, espezinhando mais a posição, eu joguei algum tempo de abertura. Minha posição de origem sempre foi Scrum Half, né? Mas algum tempo eu passei na abertura. Abertura é um jogo diferente, você tem um jogo todo aberto para você. Você tem uma briga particular, obviamente, com o teu oponente, com a terceira linha, mas fundamentalmente com o fullback e os pontas ali, ou quem está na cobertura. Porque você, quando recebe a bola de um lateral, do scrum, você olha a posição do fullback, olha a posição do cobertura ali, e vê onde você, caso você vá chutar, onde você tem que chutar para dar tempo da sua equipe chegar, para não originar contra-ataques e tudo mais. Então, ele é um cara muito visado no campo. Normalmente você tem os 6 ou 7. Normalmente é o 7, o asa vai direto para cima da abertura, fechando aqui, e vem a abertura de cá ou até o centro, tá? Então
Normalmente você desborda, vem o asa pegar aqui, o abertura vai pegar o primeiro centro adversário, enfim. É uma posição que você está sempre encaixotado, muitas vezes sem muita visão do jogo, e você tem que fazer a coisa acontecer. Tá? Por outro lado, se você lidar bem com isso, Johnny Sexton lidava muito bem com isso. Outro que lida muito bem com isso é o Romain Ntamack. O adversário migra para cima dele, encaixota ele, e ele consegue chamar a atenção e liberar a bola na hora certa. E com isso cria muito espaço para suas respectivas linhas. Por isso que o Johnny Sexton é importantíssimo na Irlanda, assim como o Romain Ntamack. Ele é tão importante para a França quanto o André Dupont. Porque taticamente acredito hoje que não tem uma abertura do nível intelectual e técnico como o Romain Ntamack da França. Então, assim, é por isso que esses jogadores fazem a diferença. Eles fazem as coisas no momento certo, sob muita pressão, tomam decisões corretas de forma muito veloz. Né? Se você observar, por exemplo, atualmente o Finn Russell, ele é o mágico do breakdown. Ele é mágico da linha de defesa, da game line, da linha de vantagem. Ele parte para cima dessa linha de vantagem, que você sabe o que é a linha de vantagem, né? Hipoteticamente tem um lateral, correto? Tem as duas linhas no lateral, a bola vem aqui no meio. Essa linha do meio do perfilamento entre as duas equipes, você atravessa o campo, é a linha de vantagem. Quem chegar ali defendendo ou com a posse de bola e ultrapassar, significa que ganhou, andou para frente da origem da jogada. Mesma coisa em Scrum e mesma coisa em rugby. O Finn Russell, por exemplo, é mestre nessa linha de vantagem. Ele consegue aglutinar também jogador em cima dele, se mete no meio, faz offload e ganha espaço para a sua equipe, ganha homens a mais. Uma característica dele. Tem defeitos, mas tem características brilhantes também. Assim como outros, tem muita gente boa e sempre teve uma posição nobre. Muitos dizem a mais importante do rugby, eu reputo também uma das mais importantes, junto com o Scrum Half e outras posições. A abertura é o cérebro da equipe, é o cara que dita o ritmo do jogo, é o cara que comanda taticamente a partida, é o cara que distribui o jogo. Então, inteligência, segurança, liderança, capacidade de decisão, esse personagem do rugby tem que ter muito bem feito. E uma última observação: leitura da deficiência do adversário e explorar essa deficiência, isso é para poucos. E aí eu encaixo o André Pollard, que talvez nesse quesito seja ainda superior a todos. Ele percebe quando alguém do adversário desse altíssimo nível que ele joga de seleções não está num dia bom, está meio inseguro e tudo mais, e vai explorar ali. E vai fazer o time dele crescer em cima disso aí. E não basta só enxergar. Enxergar muita gente enxerga. O problema é executar. E essa é uma das características, talvez a mais importante, do André Pollard. Ele sabe buscar o erro do adversário e sabe jogar nesse erro do adversário. O Romain Ntamack ainda não está assim. Está perto disso, mas ainda não está assim. Então são características distintas, mas de jogadores excepcionais, craques de todos os tempos. Os que eu mais gostei ao longo da história, Phil Bennett, de País de Gales, genial, um jogador extraordinário, inventou o passo de lado, o sidestep ali, o dummy curto, enfim. O Marchiella, dos Wallabies, pré-Michael Line, também era genial. Um jogador genial, um canhoto genial, uma habilidade absurda para jogar. Hugo Porta, talvez o maior chutador da história de todos os tempos no rugby. Um jogador que tive o prazer, a oportunidade de jogar contra ele. Um jogador genial. Depois, Johnny Wilson e Dan Carter. E André Pollard. Esses jogadores, para mim, eles foram tão diferentes ao longo da história dos camisas 10, que eles mudaram o conceito do jogo e tornaram a posição ainda mais nobre por conta da inventividade, da criatividade e de tudo isso que eles demonstraram ao longo das suas carreiras. Bom, espero que tenha gostado. Não aprendendo a jogar rugby hoje com o Martoni, a gente passou camisa 10, né? Que posição. Eu confesso para você, eu não tinha muito temperamento de jogar de abertura. Eu joguei muito tempo de Scrum Half. De Scrum Half você joga ali na base dos forwards, é muita agitação, um ritmo frenético. A abertura ele é mais mental. Então eu me sentia meio fora do jogo quando jogava de abertura. Pra você ver, né? Por isso que o abertura é um cara diferente, é um cara que ao mesmo tempo ele tá ali, ele comanda o jogo, mas ao mesmo tempo ele tá flutuando, tá fora, tá olhando aqui bancada, pensando na natureza. E joguei com aberturas geniais aqui no Brasil, e mesmo fora do Brasil, e admiro profundamente a posição de camisa 10, porque realmente
Sem esse cara criativo e inteligente, teu time não anda. De verdade não anda. É ele que faz seu time andar. E se às vezes teu time não tá bem, ele com chutes coloca lá na frente. Mesmo você não estando bem, você está jogando no ataque. São poucos em qualquer esporte que tem essa capacidade. E o Abertura no Rugby é isso. Põe sua opinião, assina o canal, aciona o sino. Qual camisa 10 que você mais gosta, o que você viu anteriormente, ou o atual, qual que você admira, o que você acha das aberturas atuais, enfim. Coloca a tua opinião, teu ponto de vista. E esse foi mais um Aprendendo a Jogar Rugby com Martoni. Passa para os amigos, o pessoal que está começando no rugby, que está querendo aprender regra, ou que joga já rugby por aqui no Brasil, tá bom? Passa para eles terem uma noção do que é o camisa 10, tá bom? Valeu, até a próxima.